Ô, Cláudio Rezende, o Galo amanhã lá em Sete Lagoas, se preparando para o jogo da volta, venceu a ida 2-0, 2 gols do Hulk do Mineirão, tá com ampla vantagem. Mas antes de falarmos do jogo, Rezendão, a massa do Galo tá perguntando, e reforços, tem mais para chegar? Faltando exatamente uma semana para a janela se encerrar, o Atlético pode liberar jogadores? Tem mais alguém na mira? Vai trazer zagueiro. Liberou zagueiro aí, Rezendão. Tem zagueiro para chegar? Volante? Liberou Otávio. Vai chegar a reposição? Quem tem as informações do comércio atleticano, idas e vindas na cidade do Galo, é o Cláudio Rezende. Bom dia. Chega mais, Rezendão. Bom dia a você, Thiago. Bom dia a todos, né? Sextou aqui no Rádio Esportes. E essa é a expectativa da diretoria do Atlético, do técnico Cuca, por quem sabe o anúncio de um reforço. A ideia seriam 2, né, Thiago? Mas temos aí uma semana para esse fechamento da janela. E o Atlético é muito criterioso, a gente vem falando aqui nas últimas semanas, na busca por reforços. A SAF do Atlético, para trazer um nome, são muitos quesitos que são avaliados. Tem questão econômica, tem questão de idade do jogador, tem questão salarial também, de muitos aspectos aí que o Atlético pensa numa possível revenda, jogador que chega, né? Que lá no futuro você pode ter uma valorização desse atleta. E aí o Galo pensando em todos esses aspectos. Para zagueiro, Thiago, o que a gente pode destacar? Não há uma certeza neste momento que chegue um zagueiro nesta janela. Por quê? O Galo já tem uma situação encaminhada com o Yerry Mina, colombiano, jogador de Copa do Mundo, seleção colombiana, e que está hoje no Cagliari, da Itália. Inclusive, eu estava pegando os números dele aqui, Thiago, o contrato dele está indo para o fim, né? Só até o meio do ano, que é o período aí do fim da temporada europeia. O que o Galo está pensando? Faz agora o pré-contrato com ele, não precisa pagar, porque para tirá-lo agora, no meio da temporada europeia, tem que fazer aí um pagamento ao time italiano, ao Cagliari. Ele é titular do Cagliari absoluto. São 21 jogos na temporada, ele foi 21 vezes titular. Então jogou todas as partidas pelo Cagliari. E nesse período aí o time ficou 2 jogos sem sofrer gol, né? Para zagueiro é importante. O Yerry Mina até que tem uma boa característica, né? Atacante, muito alto. Mas ele não fez gol nessa temporada pelo Cagliari. Então, Thiago, pode ser que, como é um jogador que o Cuca já conhece da época do Palmeiras, é um jogador também que tem aí um histórico, né, de Copa do Mundo, seleção, é um atleta que chega pronto e chega para ser titular, né? Jogador que chega para jogar. Então o Cuca pode, junto com a diretoria, deixar para o meio do ano, então, a situação do Mina. Agora, volante, o Cuca já estava querendo antes da saída do Otávio, né? A ideia, a necessidade da comissão técnica, da diretoria do Galo, de buscar um volante. Um volante que tem a característica que gosta o Cuca, né, Thiago? É um jogador que sabe jogar, mas que marca forte e sabe jogar. Um primeiro volante que o Galo hoje nem tem muito com essa característica no elenco. Jogador diferente do Alan Franco, do próprio Fausto Vera, que ele quer no elenco do Atlético. Alguns nomes surgiram, né? Mas não foram pra frente. O William Arão, surgiu o nome do Rodrigo Dourado, ex-internacional, apurei que não procedia. Chegou até a aparecer no meio de semana também o nome do Thiago Maia, né? Do Inter, que acabou indo pro Santos, jogador que era muito caro também, no mercado aí, o Galo não iria fazer esse aporte. Então, Thiago, pode ser que esse volante pinte. Eles estão olhando com muito critério por um jogador desta posição. Eu sei de um nome que agrada, que inclusive o São Paulo tava buscando, Thiago. Quem? Thiago Mendes. Mas todo mundo quer o Thiago Mendes, o Santos queria. E ele quase nunca vem, né? O único que não quer é o Inter, onde ele tá. Não, esse é o Thiago Maia. O Thiago Mendes é aquele Thiago moreno. Mendes, o moreno, da França. tá lá fora, O Thiago Mendes tem mais moral, né? Tem mais moral. O São Paulo tava querendo o Thiago Maia. O Thiago Maia, que aliás, deu uma entrevista pro Ale Oliveira, né, outro dia. Ele foi pro Santos. Pois é, pro Santos. todo mundo tentou também o São Paulo e agora vai pro Santos. O Thiago Mendes, que sai do São Paulo, né? Ele aparece muito bem no São Paulo e aí roda por lá, acaba não se firmando, explodindo por lá e ele é um jogador do estilo que o Cuca gosta, aquele volante mais versátil, né? Ele não é tão primeiro volante também, né? Ele é mais segundo volante, mas é um jogador que, pela característica, agrada. Agora, para viabilizar a vinda nesse momento, né, Thiago? O jogador tá no meio da temporada europeia, não é fácil, você tem que botar um dinheiro, botar uma grana. E essas situações estão sendo avaliadas aí
também internamente no Atlético. Vamos ver. Mas volante é a prioridade nesse momento para fechar a janela até o final da semana que vem. Eu até entendo, aliás, a expectativa, né, do Cuca, e o Cuca sabe fazer algo nesse sentido muito bem feito, que é aproveitar os garotos. Eu ainda tô esperando para ver o Rubens, sabia? Que Rubens? O Rômulo. Hoje eu tô bem. O Rômulo. Zagueiro. Tudo com R, né? É o Rômulo. Eu tô esperando pra ver o Rômulo, sabe? O Ale Oliveira, Alexandre Simões. O Rômulo, quando entrou no ano passado... É o sexto, Rezendão. O Rômulo, quando entrou no ano passado, não foi mal. Fez gol, acho que contra o Criciúma, não foi? Foi, contra o Criciúma. Fez gol lá em Santa Catarina. Não sei, às vezes, né, pode ter acontecido alguma coisa, um deslumbramento dele lá no dia a dia. Não sei, não tem essa informação. Isso é difícil sair, né? Mas eu acho que merecia, pelo que nós vimos. A gente cobra tanto chance pra base. Fala que a salvação do Atlético é a base. E aí? A gente vai buscando zagueiro daqui, zagueiro dali. Não viu, nunca mais a gente viu o Rômulo no time, Simões. Bom dia. Bom dia, Thiago, Cláudio, Ale, quem acompanha a gente. E é interessante, né? Porque as principais oportunidades que o Rômulo teve sob o comando do Milito, Cláudio pode até me ajudar, mas eu acho que foi justamente naquele período em que o Atlético sofria com muitos desfalques, né, Cláudio? Foi. Jogadores na Copa América, jogadores suspensos, jogadores machucados. E aí o Rômulo chegou a jogar até improvisado de lateral, não jogou? Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, né? Esse gol que o Thiago falou foi lá no campo do Criciúma, Thiago, mas foi contra o Inter. O Inter jogou lá. E o Galo ganhou no último lance, gol do Rômulo. Gol do Rômulo, isso. No último lance. Lá no Heriberto Rios. E não comprometeu. O que eu digo é o seguinte, o Galo, ele não comprometeu hora nenhuma, quer dizer, foi regular, fez gol. O que nós vamos fazer? A gente vai começar o próximo ano? Pô, dá uma chance pra esse moleque. É a chance do Atlético. A não ser que, repito, tenha acontecido alguma coisa que a gente não sabe nos bastidores do clube. Deslumbrou, não tá treinando. Alguma coisa nesse sentido. Mas, até que se prove o contrário, ele fez por merecer uma chance. Sim, é um garoto de boa estatura, um garoto de velocidade, rápido. Uma boa velocidade, né? Um bom jogo aéreo, quer dizer, precisa ser... E aí é que tá a questão toda, né, Thiago, Cláudio, Ale? Pô, assim como foi feito com outros jogadores, será que não era mais proveitoso para o Rômulo? Porque lá nos Estados Unidos ele entrou no finalzinho de um jogo. É. Nem entrou contra direito. o Cruzeiro ele não entrou e no jogo seguinte pouco. No contra o Orlando. Será que não era mais proveitoso, de repente, ter deixado o Rômulo para jogar aquelas 3 partidas do Campeonato Mineiro aqui, já que tinha Fux, já que tinha Lianco, já que tinha Rabelo, já que tinha Alonso? Né? E aí, de repente, se ter uma noção melhor do potencial do Rômulo nessas 3 partidas, porque realmente é um garoto que deixou muita boa impressão, né? Eu lembro que ele chegou a entrar até em jogos grandes, né? Em jogos grandes com o Milito e como opção mesmo, né? Deixando o Lemos no banco, deixando o Rabelo no banco e de repente parece que saiu do radar. Mas é um garoto que merece oportunidade e quando a coisa está caminhando bem, fica ainda mais fácil pro menino que entra, né? Eu digo caminhando bem. Mas não entra, assim, quando tá bem, não entra. O menino aqui em Minas só entra na gelada. Só entra, como você lembrou, o último caso, tá todo mundo na Copa América, tá machucado, tá aí põe. E aí, no caso dele, pôs e deu certo. Desaparece. Porque agora, né, o Lianco faz um grande início de temporada. De repente, pega um jogo de Campeonato Mineiro, vamos pôr o Rômulo do lado do Lianco, né, pra poder ir. Mas, realmente, eu acho que, assim, é um garoto que merece ser testado, a não ser que tenha acontecido alguma coisa que aí desabone essa oportunidade ao Rômulo. O Ale Oliveira, teria espaço pro Rômulo e mais outros jogadores da base? Eu me lembro tantos. Você lembra daquele Neto, Cláudio Rezende, que apareceu? Volante. O Levi colocou ele com 15, 16 anos num jogo, ele foi bem. Outro dia tava encostado, acho que no Vila. Tava no Vila, não foi? Encostado aí. Vila ali. Pois é. Sabe, o Atlético é impressionante. O Atlético tritura a turma que sobe da base. Tritura, Ale. E é histórico aqui, viu? Bom dia, viu, Tiagão? Bom dia pra você, Ale. Bom dia pra todo mundo que nos consagra como a rádio mais ouvida do país. A questão é que o sarrafo subiu um pouco, né? Porque... se a gente tá falando aí do Henry Mina, né? Um cara que vem para ser titular, né? Então, você tá falando aí de um zagueiro que ficaria como a 5ª possibilidade, né? Você tem aí outros nomes, o próprio Júnior Alonso seria um reserva, o Rabelo outro reserva, e aí depois que viria o jogador. Talvez um empréstimo, né? Para ele ganhar experiência, rodagem, como acontece com outros jovens, que agora subiu um pouquinho mais o sarrafo e ele vai ficar com menos espaço, né? Naturalmente, o Simões citou o fato do menino ter ido para viagem, né? Talvez até para que o Cuca conhecesse melhor o atleta no dia a dia de treinamento, né? Sentisse um pouco mais qual o estilo do jogador e tal. Fato é que, evidentemente, não caiu nas graças do técnico do Atlético.